Eu vou ler um versículo só para nós darmos início ao nosso culto. Hoje nós temos mais uma lição sobre o curso Fé para aprendermos, mas o pastor me pediu para mim abrir, eu estava até, nós começamos a falar dos gatos ali, eu estava olhando os gatos, daí mas já está na hora, né? Vi que eu perdi um pouquinho do tempo, me perdoem, peço perdão para Deus também. Em Atos dos Apóstolos, quando Jesus chamou os apóstolos, ele disse assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Amém? Então essa é a vontade do Senhor, que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Eu sei que nessa noite nós viemos aqui clamar por cura, por libertação, para aprender da palavra, da palavra, né, do curso Fé que nós temos aprendido. Mas para que nós vamos aprender da fé? Para vencermos as batalhas, amém? E o Espírito Santo é que nos ajuda naquilo que nós não conseguimos. E nós não entendemos, não compreendemos muitas vezes, eu mesmo não compreendo, né? Porque às vezes a gente, na nossa mente, a gente entende. É para ser assim, mas por que não acontece, né? Então nós precisamos crescer na fé. Então vamos pedir ao Espírito Santo que abra o nosso entendimento, que fale assim de tal forma ao nosso coração, porque nós estamos aqui porque nós cremos, porque nós precisamos de cura, porque nós precisamos de libertação, porque nós queremos adorar a Deus, viemos para buscar a Deus e cremos que Ele vai responder. Amém? Então feche seus olhos, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, na Tua presença, ó Pai, nós estamos e nos colocamos agora, Pai. Sim, meu Deus, e pedimos, Pai, assim como lemos, meu Deus, que o Senhor, Pai, nos cinja, Pai, que o Senhor, meu Deus, nos encha, Pai, do Teu Espírito Santo nesse momento, Pai, abrindo os nossos olhos, abrindo, ó Deus, os nossos ouvidos, a nossa mente, desperta-nos, ó Pai, do sono, Pai, que muitas vezes estamos, ó Deus, e não conseguimos compreender, meu Deus, a Tua vontade, a Tua palavra. Às vezes estamos dormindo, perdemos tempo, Pai, perdemos até a hora de iniciar, meu Deus, ou nossos trabalhos, ou até mesmo nesse momento como eu, Pai, me atrasei, Pai, mas nós estamos aqui porque precisamos de Ti. Por isso, Espírito Santo, vem ao nosso coração nesse instante, vem à nossa mente nesse instante. Abre, Pai, os meus olhos, abre, Pai, os olhos, Pai, dos meus irmãos que estão aqui, Pai, para aquilo, meu Deus, que é impossível para nós, mas para Ti não é impossível, ó Deus. Sim, meu Deus, a Tua palavra diz que o que é impossível aos homens não é impossível para Ti. Nada é impossível para Ti, ó Deus, o Deus Criador do céu, Criador da terra e do imenso universo, um Deus que tudo pode fazer, e em Ti, meu Deus, nós confiamos, em Ti, ó Pai, nós entregamos, meu Deus, as nossas vidas. Pai, estamos aqui, Pai querido, sim, muitos cansados, ou Pai, aflitos, como diz a Tua palavra, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e achareis descanso para as vossas almas. Então vem, meu Deus, responde ao clamor, Pai querido, ao nosso clamor, responde ao clamor, meu Deus, dos Teus filhos, que a Ti, Pai querido, invocam o Teu poder, meu Deus, que creem na Tua palavra. Pai querido, e abre, Pai, sim, os nossos olhos, aumenta-nos a fé, se for necessário, Pai, para que venhamos, sim, meu Deus, receber da cura, receber da libertação, receber, meu Deus, da Tua alegria, Pai. Enche, Pai, esse local da Tua alegria, enche, meu Deus, o nosso coração da Tua alegria, Pai, pois a Tua palavra diz, Senhor, que na Tua presença há abundância de alegria, Pai, e na Tua alegria, Pai, a prosperidade, na Tua alegria, Pai, a santidade, na Tua alegria, Pai querido, encontramos a cura, a libertação, meu Deus, Pai querido, o renovo para as nossas almas, renova, Pai, as nossas mentes, o nosso entendimento, para que venhamos, sim, ó Pai, entender a Tua boa, agradável e perfeita vontade, Pai. Tira, meu Deus, a tristeza do nosso coração, tira, Pai, quem sabe a dúvida que há em nós, Pai querido, tira as mágoas, tira, meu Deus, tudo aquilo que nos impede, ó Deus, de enxergarmos, de vermos, meu Deus, a Tua palavra. Sim, meu Deus, porque muitas vezes estamos apegados, meu Deus,
Pai querido, há traumas, temos dureza em nossos corações, temos aflições que nos impedem, ó Deus, de nos enxergarmos perfeitamente, meu Deus, a Tua presença. Então, meu Deus, fala conosco nessa noite, Pai. Vem, Espírito Santo, vem tratando, vem limpando, Pai. Pai querido, abrimos a porta do nosso coração, meu Deus, e pedimos, fala conosco, ó Deus. Manifesta, ó Deus, as Tuas maravilhas. Manifesta, ó Deus, o Teu poder em nosso meio, em nossos corações. Sobre, Pai querido, cada um de nós que está aqui nesta noite, meu Deus. E responde, Pai, ao clamor. Responde, meu Deus, à oração que temos feito, Pai. Sim, pois a Ti clamamos, sabemos que o Senhor quer nos ouvir. Então, meu Deus, tem misericórdia de nós, meu Deus, e responde às nossas súplicas, responde às nossas orações. Pai, Tu que és o Deus, meu Deus, que, Pai, é o nosso socorro presente, Pai, nas nossas angústias, nas nossas tristezas, pois a Tua palavra diz que eleva os meus olhos para os montes, e o meu socorro vem de Ti, ó Pai, vem do Senhor, que não permite, ó Deus, que os meus pés vacilem. Então, meu Deus, livra-nos, Pai, livra-nos daquilo que até mesmo nós, meu Deus, nos enlaçamos pelas nossas próprias vontades, Pai, pois a Tua palavra diz que o Senhor guardaria a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Pai, sim, e dá-nos também, meu Deus, a fé, Pai querido, aumenta a nossa fé, ou pelo menos, Pai, dá-nos como um grão de mostarda, pois a Tua palavra diz que se tivermos fé, como um pequeno grão de mostarda, Pai querido, esse grão pode nascer e pode crescer e se tornar uma grande árvore, a tal modo, meu Deus, que as aves do céu venham, meu Deus, se assentar nos seus galhos, que assim, meu Deus, a nossa fé possa estar crescendo, Pai. Sim, meu Deus, pois clamamos a Ti, por aquele que te busca, Pai, de nada tem falta. Por isso nós buscamos a Ti nesta noite, meu Deus, buscamos a Tua presença, Pai, e entra, Pai, na nossa casa, entra, Pai, na nossa causa, entra, meu Deus, em todas as causas que a Ti apresentamos, em nome de Jesus. Amém, e graças a Ti. Sim, ó Pai, confirma a Tua palavra, nos dê acesso a Deus, a mensagem que abrirá os nossos olhos, para que assim como a Sua palavra revelada traz a Tua ação, traz a Tua vontade, manifesta o Teu querer nesta vida, que nós possamos aprender nesta noite, assim como temos aprendido durante todas estas semanas. Meu Pai, que este curso nos ensine a permanecermos fiéis à Tua palavra e jamais venhamos desistir, em nome de Jesus. Nós dizemos amém, dizemos graças a Deus e vamos aplaudir o nosso Salvador com alegria em nome de Jesus. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Sentem-se, por favor, em nome de Jesus. Vamos à 9ª lição do curso Fé. Na semana passada aprendemos a ser mais que vencedores, na 8ª lição. E hoje nós vamos aprender sobre as palavras. As palavras que falamos, as palavras do Senhor. E eu espero que essas palavras nos incentivem a ter boa consciência que a palavra é o que nos resgata da perdição. Amém, gente? Lição capítulo 9, né? É o 9º capítulo desse estudo. As palavras. Todos têm o estudo? Todos têm? Para quem está em casa, passa para você poder acompanhar também. Diz assim: pouca coisa na nossa vida de fé tem tanta importância quanto as nossas palavras. As palavras que falamos são realmente a tradução mais fiel daquilo que cremos. Elas são como um retrato perfeito do nosso espírito. Por isso, é muito importante aprender o valor que elas possuem e exercem em nosso viver. Vou parar um pouquinho para dar atenção a algo bem importante que está escrito, que assim bem como todas as palavras que saem da nossa boca, o próprio texto que o missionário descreve para nós, inspirado pelo Espírito Santo, nós estamos traduzindo o que o nosso espírito está retendo. As palavras que nós estamos anunciando, e a gente também tem que entender que não são só palavras proferidas pela boca.
Tem muitos momentos que nós estamos desanimados, que nós estamos tristes. Existem momentos que nós não pronunciamos palavras, mas as nossas atitudes também correspondem como palavras. As nossas atitudes perante a situação, perante os problemas, ou independente qual seja a área onde está o problema, seja no que diz respeito à minha saúde, seja no que diz respeito à minha vida financeira, seja o que diz respeito à minha vida profissional, e principalmente ao que diz respeito à minha vida espiritual, a vida que eu tenho com Deus. Às vezes nós negligenciamos uma oração, negligenciamos uma palavra, porque a gente acha que aquilo não é bem assim. Eu acredito que todos nós já tivemos dificuldade em entender alguma palavra de Deus. Não porque Deus falou de uma maneira inaudível, é porque nós achamos que aquilo talvez não seja propriamente para mim. Já tivemos aquela impressão, eu já tive, eu acredito que muitos tiveram também, a impressão de a palavra de Deus não ter valia para a minha vida no momento. Já teve essa impressão alguma vez? Pastor, a mensagem que o senhor prega, a palavra que eu meditei hoje não era algo que eu necessitava ou que eu precisava, porque eu acredito estar muito bem do jeito que estou. Lembra que o Paulo fala na ceia, ensinando sobre a ceia, o Paulo fala assim: antes de qualquer um ceiar, nós precisamos, lembram? Examinar a si mesmo. Esse autoexame não pode ser com a ideia figurada do homem, porque se nós analisarmos a nossa vida pensando em nós mesmos, nós nunca vamos ter erros, nós nunca vamos estar equivocados, nós sempre vamos estar certos. Eu brinco com as irmãs, a minha esposa, eu falo que ela nunca passa frio, porque ela sempre está coberta de razão, né? Sempre está coberta de razão. Claro que é uma brincadeira que eu falo com você, mas às vezes nós temos essa preposição de achar que sempre estamos certos, e essa palavra não tem valor para mim. Então veja que o missionário descreve algo importante para nós. Tem coisas que você talvez não está falando, mas aquelas que já estão expressando, aquela que já está saindo, mostra como está o seu espírito. O espírito é o homem interior, é aquilo que só você e Deus sabe, né? E às vezes você tem vergonha de você, sim ou não? Eu já tive vergonha de mim muitas vezes, que é a hora que a gente se arrepende, é a hora que você consegue olhar para o ser humano que você precisa melhorar, não só no que diz respeito ao cuidado da vida, não só no que diz respeito ao cuidado das amizades, mas principalmente da minha vida espiritual. Então as palavras do Senhor são de grande valia para moldar meu caráter, para moldar minha vida. Então, se eu estou expressando coisas fora daquele contexto bíblico, quando eu digo contexto, não é pensando, contextualizando um texto específico, mas tem coisas da palavra de Deus que são irrevogáveis, nós não podemos voltar atrás. Nós temos que manter-nos, uma vez que, lembra que o Paulo falou à igreja de Roma, uma vez que abrir os nossos olhos, nós nunca mais teremos os nossos olhos fechados. O que significa isso? Uma vez que você conheceu, não tem como você desconhecer, deu para entender? A não ser que a pessoa tenha algum problema cognitivo, a não ser que a pessoa tenha alguma enfermidade, mas se é nesse caso, nós oramos em nome de Jesus e a pessoa tem cura, amém, irmãos? Mas a gente tem que ter esse entendimento. Tem gente que tem uma memória curta para lembrar do que Deus fez quando você precisou. Já leu isso no Salmo 107? Tem gente que lembra de Deus, né? Puxa, olha, que bom que o Senhor foi comigo. Depois que a coisa melhora, ela esquece de Deus. Ou seja, ela esquece da palavra. Porque é impossível alguém esquecer de Deus, não é verdade? É ou não é verdade? De Deus ninguém vai esquecer, seja para amá-lo ou para desprezá-lo. Ninguém esquece de Deus. Agora, o grande problema é, as palavras da minha boca mostram como está o meu espírito, o meu coração. E se o seu espírito não tem expressado mais, o que é expressar? É um sentimento. Expressar algo é você mostrar algo. E as nossas palavras, esses dias eu até li eu estava lendo um comentário de uma pessoa, de um vídeo, que a pessoa, ela escreveu uma frase, que ela acrescentava uma tônica em cada parte da mensagem. Cada parte que ela lia, ela repetia novamente e dava uma tônica para uma palavra. Dependendo da forma que é falada, a pessoa entende do jeito que ela interpreta, não é assim? Na linguagem, a pessoa está falando assim, ó, o Neodir não vale nada.
Se eu falo assim, talvez você fale, nossa, o Neudir não vale nada. Se uma frase fora de contexto, sem entendimento, faz a pessoa entender do jeito errado. Tem coisas que nós, às vezes, acabamos atribuindo à palavra de Deus como algo que Deus está me atacando. Mas a palavra, ela quer me ajudar, ela quer me mostrar. E eu não posso titubear entre crer e não crer. Apesar de que eu possa fazê-lo, mas não devo. Então, a palavra, ela tem que estar sempre à ponta da minha língua. Lembra que Deus disse ao Josué? Acho que é Josué 1:8. Ele fala assim, Josué, medita na minha palavra dia e noite. Alguém lembra desse texto? Quem lembra? Lembra o que ele diz? É uma palavra que sempre fica viva, né? Ele fala, medita dia e noite. Qual o interesse dele? Por que Deus fala, você tem que meditar na palavra? Para que você possa conduzir a sua vida de maneira prudente. O que é ter prudência? Ter cautela, ter cuidado, ter zelo. Se nós temos cuidado e zelo das palavras do Senhor, a minha vida vai ser conduzida segundo a vontade de Deus. Amém? Então, quando as palavras da minha boca, ou o sentimento que abriga essas palavras, ainda que sejam palavras inaudíveis, quem já ficou bem, já furioso, sem falar nada? Deu para entender? É um sentimento. Aquela palavra pode não ser expressada, mas é uma palavra que está mexendo, fazendo você tomar uma decisão, ou fazendo você não tomar decisões. Deu para entender? São palavras. Então, ela diretamente muda a nossa maneira de encarar as coisas. Aí ele usa um exemplo para nós de Marcos. Vamos lá? O Senhor Jesus afirmou que nós teremos exatamente aquilo que falando crermos. Ou seja, vamos no texto de Jesus lá em Marcos 11, 22 e 23. Tende fé, tem que ficar uma afirmação clara, tende fé em Deus. É só nele, irmãos. Amém? Tenha fé em Deus. Creia em Deus. Não desacredite dele por causa de uma ideia prefigurada no mundo, por causa de uma ideologia, por causa de alguém muito conhecedor, ou alguém muito aprofundado em estudo do ser humano. Fique com fé em Deus. É um conceito que vai fazer você quebrar qualquer outro conceito. Está crescendo um sentimentozinho para fazer você ficar cético, perder sua fé. O que o Senhor fala? Tenha fé em Deus. Se você tem esse pressuposto no seu coração, que você crê, tem fé no Senhor Deus, qualquer outra coisa não vai conseguir abalar a sua fé, não vai parar a sua vida, amém? Tenha fé em Deus, somente nele. Porque em verdade vos digo que se qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, já aprendemos isso lá atrás. Quem lembra do começo do curso Fé, lembra? Aprendemos lá atrás que o monte é o meu problema, situação que se levantou. Independente que área seja, é um monte, nós vamos falar monte, sai daqui. Não, nós vamos falar ao problema. Deu para entender? Voltando, aí diz, e este tal não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser, será feito. Eu gosto de falar um exemplo, lembro daquele pai, acho que é Lucas 9 que fala, não vou me ter certeza agora de cabeça, mas você vai lembrar do contexto da história. A Bíblia fala de um pai que tinha um filho lunático. Lembra desse dia? Esse pai chegou até os discípulos oraram pelo rapaz, só que o rapaz não foi liberto. Entenda, os discípulos já tinham um tipo de fé? Eles já estavam crescendo com Deus? Estava. Está crescendo com Deus? Agora a pergunta é, nós já estamos completos? Nossa fé tem que ser melhorada, acrescentada. Nós temos que começar a exercer mais fé. Nós temos que procurar crescer nessa fé, ser mais ousados com a nossa fé. Uma ousadia que só vai chegar a crescer ouvindo a palavra. E às vezes ouvindo muita palavra, mesmo assim a nossa fé não cresce, porque nós descremos, ou seja, perdemos a fé em Deus. Se eu perco a fé em Deus, qualquer outra coisa que eu ouvir não vai resolver. E esse pai, ele chega até Jesus, então, ó, Jesus, eu falei com seus discípulos, falei com os irmãos da igreja, fui no culto, falei com o pastor, falei com o sacerdote, falei com os obreiros, mas ninguém resolveu. Aí então ele chega a Jesus, e Jesus fala, ô geração que ainda está muito incrédula. O que é uma geração incrédula? Uma geração que está aprendendo com Deus, mas não usa a palavra que recebe, não aplica a palavra que recebe.
Assim nós vamos ficando distantes, e o que aconteceu com aquele pai foi que Jesus disse assim, olha, tudo é possível ao que crê. Você crê? Responda para você mesmo, assim como Jesus perguntou, você crê? Crê no quê? Hã? Ah, pastor, eu sou uma pessoa de fé. Daqui a pouco a gente vai falar do assunto, mas eu já vou até antecipar. Tem fé de todo tipo, irmãos. Tem gente que tem fé demais, tem gente que fé de menos. Nem um sorriso eu arranco de vocês. Mas, irmãos, tem pessoas que não entendem sobre fé ao que diz respeito à palavra de Deus, mas toda a motivação que ela tem do que ela está esperando é um tipo de fé. É um tipo de fé. Ela pode ser uma fé negativa, que fala, não sei não, lá em casa fomos sempre assim, vai ser sempre assim. É uma fé? É uma fé contrária àquilo que a palavra de Deus diz. Deu para entender? Então a fé, ela pode sim ser uma coisa muito viva. Tem gente que, irmão, ela é tão negativa, que ela é cheia de fé. Negativa. Às vezes a fé da pessoa sempre está ligada no que vai dar errado, que é a pessoa chamada pessimista, né? E já a pessoa de fé em Deus é aquela pessoa que está vendo tudo explodindo, tudo acabando, mas ela continua confiante que a palavra de Deus vai se cumprir. A palavra da fé em Cristo, a fé em Deus, me dá certeza que eu já olho para a minha família realizada, a minha família bem-sucedida, eu olho para a minha casa, todo mundo com saúde, todo mundo bem. Pastor, mas eu olho para casa, a coisa não está desse jeito, mas eu creio que Deus fará isso na minha vida. É uma palavra que eu tenho que crer em quem, irmãos? Em Deus, eu tenho que crer na palavra dele. Se você crê no que está vendo, você não vai poder usar dessa fé. Por isso que nós sempre temos que estar, lá em Hebreus capítulo 1, capítulo 2, né? Olhando somente para o nosso Jesus. Se a gente ficar olhando para as coisas do mundo, para as igrejas, para pastores, ficar olhando para as circunstâncias da vida, a gente vai desanimando. Por que desanimamos? Porque colocamos a fé nas coisas ou nas pessoas. O que Jesus disse? Tenha fé em Deus. Se você crer nas palavras do Senhor, as palavras que você proferir, essas palavras vão ter autoridade. Jesus disse para ele assim, se você crê, tudo é possível que crê. E o pai responde, sim, Senhor. Quem tem fé, diga eu tenho. Quem crê, diga eu creio. Aí ele fala, mas eu só tenho um pouquinho de incredulidade. O que isso quer dizer? É uma fé superficial, que é uma fé que a pessoa fala, mas não tem poder. Não tem poder. Por que não tem poder? Porque não vem de onde? Do coração. Alguém já sorriu com você assim, que você sabe que aquela pessoa está sorrindo falsamente? Já ou não? Paz, irmão, tudo bem? Sabe que você vê aquela força. Eu estava vendo um negócio ontem do rapaz que ele. Já viram aquele. Não é procurar, não, tá? Mas é só para título de conhecimento. Já viu aquele rapaz que ele é chamado. O canal que ele tem é chamado Metaforando? Alguém já viu esse rapaz? Já viu já, Adelar? É um rapaz que ele fala, ele trata sobre a personalidade, ele vê como que a pessoa lidar, o jeito que ela se mexe. Ele falou assim, olha, por estudos, claro que não é 100%, né? Tudo tem uma variação. Tem gente que ela é super gente boa, sorri com os olhos, mas não tem nada a ver com aquilo que está no coração, né? Mas assim, em grande parte desses estudos, mostra que a pessoa, às vezes, quando ela está sorrindo, a expressão não pode ser só a boca. O rosto corresponde com o que está vindo na boca, do coração. A pessoa demonstra. Por isso que amor é uma coisa que é inconfundível. Amém, gente? O amor de Jesus é inconfundível, uma coisa que demonstra a verdade. Por isso que às vezes, irmão, pessoas que ela é um pouco mais fechada, ela tem dificuldade de expressar. Claro que a pessoa já é fechada porque tem dificuldade de expressar. Mas esse pai, quando expressa, ele expressa um meia boca, né? Ele fala assim, eu creio, Senhor, mas ao mesmo tempo, lá na alma dele, lá onde ninguém pode enxergar, Senhor, eu creio, mas se puder dar uma ajudinha aí, né? Quer dizer, ele crê, mas não crê. Então, assim, a grande dificuldade que nós enfrentamos é a nossa ausência de fé em Deus. Quando eu creio em Deus, toda palavra, ela para mim é uma palavra que me faz enxergar o que Deus quer para a minha vida. Partindo daí, então, se eu tenho fé em Deus e eu não duvidar, já falamos em outros estudos, também no curso Fé, que a dúvida, ela é um agente do diabo que faz você ficar entre a cruz e a espada. Lembra que o missionário fala? Quando você fica na dúvida, será que eu faço isso ou faço aquilo? Qual decisão a tomar? Para que lado você vai? Vai para lugar nenhum. Se você não tem uma direção concreta de Deus, não tome decisão por causa da necessidade.
porque senão você vai fazer aquilo que vai fazer, talvez resolver o momento, mas vai atrapalhar aquilo que vai acontecer na frente. Aí nem a fé vai resolver o problema, porque você tomou a decisão errada. Lembra daquela velha mensagem que a gente sempre fala para qualquer criança, qualquer adulto fala para uma criança? Tudo que se planta, colhe. Tudo que você está fazendo hoje vai ser para o teu bem amanhã, ou para o teu mal. Tem coisas que você sabe que o que está fazendo, como diz um dito popular, né? Uma hora a casa cai. Quem lembra da historinha do galo cantor? Lembra? O galo cantou. Você não lembra dessa? Sabe por que o galo cantou, irmão? Porque a hora que o galo cantou, o Pedro... Quando o galo canta, a memória, né, refresca rapidinho. Quer dizer, as palavras de Jesus para o Pedro naquele dia, você vai me negar. Passou os dias, passou aquele momento, e ficou por aquilo mesmo. Até a hora que ele viu Jesus apanhando, ele de longe, e ele viu a casa caindo quando o galo... Quer dizer, o que estava escondido por falta de aplicar a fé sem dúvida, acabou caindo. Então, a fé não pode hesitar de maneira nenhuma, você não pode deixar de maneira nenhuma a dúvida entrar no seu coração. Creia que Deus pode fazer. E essa palavra vai ser algo que você sempre fala. Tem algumas pessoas que eu vejo assim, que elas passam por problemas muito grandes. Pessoas que passam por lutas grandes mesmo, assim, que é de você ouvir a história e chorar. Só que você escuta a pessoa falando, ela anima a gente. Já conversou com alguém que você vê que está assim, perdido? Quando eu digo perdido, está numa dificuldade. Não que a pessoa está perdida em si, mas ela está numa dificuldade, mas ela fala e te alegra. Já aconteceu com você? Puxa, essa pessoa está tão, né, sofrida, está passando uma luta tão grande, mas ela está para frente, está animada, está feliz, está sempre exorbitante, aquela pessoa para frente, porque ela tem uma base. Quando você tem uma base em Deus, irmão, ainda que as coisas não estejam indo muito bem, você tem certeza que aquilo que eu digo vai acontecer. Amém? Vai acontecer, porque eu tenho fé em Deus. Eu creio que Deus fará aquilo que eu estou pedindo, segundo a palavra dele. A minha palavra se torna a palavra de Deus. A palavra de Deus se torna a minha palavra. Amém, gente? Voltando aqui, prestemos atenção a esta última afirmação do Senhor Jesus. Tudo o que disser será feito. Fica claro que as palavras podem nos edificar, amém? O que é edificar? Melhorar, crescer, acrescentar. Ou nos destruir, desanimar, prostrar, tirar da paz, nos curar ou fazer ficar doente. Sabe aquela pessoa que fala, porque também é meu problema. Tem gente que ela fala, estou com essa situação, porque é inevitável a pessoa que está sentindo dor, ela falar que não está sentindo, porque só sabe da dor aquele que está. Não adianta, irmão, eu posso falar, eu estou com dor assim, mas cada um sendo de um jeito. Eu estava vendo um doutor, cardiologista, e é bom a gente ter conhecimento, né? E ele falava assim, olha, como que faz para identificar um infarto? Alguém já procurou isso alguma vez? Já viu falar pelo menos? Olha, o infarto ele sempre dá sinais, acontece isso, isso e aquilo, mas é tão variado de pessoa para pessoa que tem pessoa que está infartada há 15 dias e não sabe. Tem pessoa que ela está infartada e não sabe. Quer dizer, ela pode estar passando por um quadro semelhante ao outro, mas que a pessoa sente de maneira diferente. Então nós temos que entender, irmão, que eu tenho que crescer na fé, independente se o Júlio, se a Rosa, a Adelar, a França, seja quem for, se o fulano não está crescendo, eu não posso me basear nele, porque cada um vai ser tratado do jeito que Deus trabalhar com ela. Amém? Deus está trabalhando no meu coração, então essa fé presente, ela não deixa eu continuar doente, ainda que eu tenha a evidência da doença, ainda que eu tenha a evidência da enfermidade, eu já declaro, eu estou livre desse mal em nome de Jesus. São palavras que fazem você, percebe, irmão, quando você fica negativo. Quem já ficou bastante negativo na vida alguma vez, seja lá qual for, sabe quando você fica negativo? Que tudo que você faz dá errado? Sabe quando você não tem vontade? Você faz as coisas até mais, você vai até mais malemolente para fazer as coisas, mais desanimado, até não flui as coisas que estão sendo feitas. Por quê? Porque estamos com a palavra ruim no coração. Não é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus te impulsiona, a palavra de Deus te joga para frente, a palavra do diabo te faz recuar. Você está recuando na vida? Lembra, eu não me acho agora, por favor, acha para mim, Gustavo, andaram para trás e não andaram para frente.
eu não me lembro qual capítulo é, mas muitas pessoas que estão andando com Deus estão indo para frente. Começou a desprezar as palavras de Deus, elas começam. O que significa para nós andar para trás? Sair da presença de Deus, pecar, retroceder, desistir, perder a fé, se tornar um incrédulo, né? É isso que vai acontecendo. Então, o problema de muitas pessoas é que o falar aquilo que é bênção da palavra te traz cura, mas deixar de falar a palavra te deixa doente. Leia lá, Jeremias 7:24. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito de onde? Do seu coração bom? Me ajuda, gente. Coração malvado, de andaram para trás e não para adiante. Quer dizer, o povo de Judá não era um povo que poderia ter andado só para frente? Que eles andavam com Deus. Por que do nada o povo de Deus se perdeu, irmãos? Porque deixaram de obedecer às palavras de Deus. Quando você para de aplicar as palavras de Deus, você para de andar para frente, você começa a andar para trás. É igual o rabo de cavalo. Como que o rabo de cavalo cresce? Começa a crescer igual o rabo de cavalo, irmão. A pessoa continua se matando, trabalhar, a pessoa continua se lutando, batendo, e vai e volta, e não flui. Por quê? Porque está andando para trás. Aí você veja, as nossas palavras podem trazer o que para a gente? Sucesso, mas também podem trazer derrota. Pois o que dissermos será o que nos será feito. Diga graças a Deus. Então, terceiro parágrafo, né? Quarto. Quanto mais rápido e melhor aprendermos o papel que as palavras desempenham na nossa vida e que a Bíblia revela sobre elas, melhor viveremos, pois descobriremos que aquilo que tanto precisamos que nos seja concedido, aquela bênção tão necessária, só depende das nossas palavras para que se materialize. Também descobriremos que somos hoje exatamente aquilo que algum tempo atrás, consciente ou de forma inconscientemente, havíamos declarado que seríamos, e que seremos num futuro próximo, tudo que agora estamos declarando. A verdade é que podemos, a partir deste momento, ser o que quisermos. Irmão, quando alguém põe um firme propósito de fazer qualquer coisa nessa vida, ainda que seja errada, ela faz. Por isso, irmão, que é a importância. Isso aqui não é uma palavra sobre positivismo, amém, gente? Não é uma palavra de ser só positivo. É você entender, irmão, que quando alguém quer fazer alguma coisa, ela faz. Quer ver uma coisa? Eu estava de tarde pensando nisso e vendo como que é incrível a palavra de Deus. Você lembra quando o homem tentou construir a Torre de Babel? Lembra? Diz a Bíblia que eles conseguiram, gente. Eles conseguiram trazer essa construção. Eu fico pensando, para os dias de hoje, vocês já viram lá em Dubai aquelas construções? Tem construções agora aqui, vai ter um dos maiores prédios construídos na América Latina, que é o prédio lá do Neymar, do dono da van, lá acho que é Balneário, né? Se estou enganado. É Balneário, né? E vocês viram, né? A magnitude, a grandeza, não sei quantos andares, não sei quantos metros, não sei o quê. Irmão, esses homens constroem prédio cada vez mais alto no mundo, irmão, e não chega no céu. Eu fico pensando, irmão, que magnitude de obra era aquela da qual eles estavam quase chegando. Será que é um sentido figurado? Você crê que a Bíblia tem alguma coisa figurada? Eu não acredito que a Bíblia descreveria para nós algo que fosse um tipo de figura. Foi o que aconteceu. Inclusive, a Bíblia chega a dizer que eles falavam todos a mesma língua. Por que eles estavam indo bem no que faziam? Ainda que fosse um propósito contra a palavra de Deus. Eles acreditavam que se aquilo fizessem juntos, de uniformidade, ia para frente. Pense na sua vida. Se dentro da tua casa todo mundo pensar igual, com o mesmo propósito, a coisa não vai melhor? Vai ou não vai? Se o marido anda junto com a esposa junto com o marido, os filhos com os pais com os filhos, aquela família só vai para frente. Agora, se toda a família, eu vou comentar bem, vou falar diretamente mesmo, acho que é uma coisa pública, né? Vocês lembram o que aconteceu aí nos últimos anos, aquela rapaz, aquela senhora chamada Flor de Lis, que se dizia pastora, lembra? Que ela dizia pegar as pessoas da rua para brigar na casa, tinha não sei quantos filhos, quem que planejou, segundo o que saiu, né? Teve julgamento, essas coisas, não é nem intenção, não preciso falar isso, mas para a gente entender o contexto que eu quero explicar, que o julgamento dizia e chegou às conclusões de que a família se reuniu para matar o pai.
Então, quer dizer, irmão, quem quer fazer alguma coisa e tem propósito para fazer, se é mal ou bom, se ela tem vontade, ela faz. Então, veja, irmão, que o ímpeto de muitos cristãos é negativo. Porque a Bíblia fala que as forças das trevas, como está escrito, que os anjos das trevas, que são os demônios caídos, os anjos caídos, eles são mais rápidos do que os filhos. Quem é filho da luz? Quer dizer que nós estamos perdendo para quem? Para as trevas, para os demônios. Por que a gente está perdendo para os demônios? Porque os demônios querem nos destruir e o intento deles é destruir, destruir, destruir. E eles vão lutar até conseguir, mas não vai, em nome de Jesus, amém? Mas alguns estão caindo. Então a Torre de Babel seria, por exemplo, um ápice para aquele povo. Aí Deus fez o quê, irmão? Vocês lembram bem da palavra, né? Ele disse, olha, desçamos, quer dizer, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque se nós deixarmos que o homem continue nesse intento, ninguém poderá pará-los. Ou seja, onde há união, onde você se une com a palavra, ninguém para você. Quem entendeu, diga amém. Se você estiver unido, irmão, com a palavra, ninguém vai poder parar o projeto de Deus. Pode surgir problema, pode surgir pedras no caminho. Tem pedras? Tem. A Bíblia fala em Isaías 54, 17, que existem armadilhas preparadas contra nós. Só que essas armadilhas não funcionam, não prosperam. E também tem pessoas que se levantam com língua mentirosa. A língua mentirosa funciona, prospera? Não prospera, porque nós levantaremos contra ela em juízo. O que é juízo, pastor? Vão se levantar contra mim. Se falarem algo sobre a minha vida, que é uma inverdade ou uma mentira, a verdade da minha boca vai prevalecer, porque a verdade é aquilo que está falando a respeito da minha vida, aquilo que eu declaro da palavra. Agora, contra a verdade, irmãos, não tem quem possa se levantar. Quem está com Jesus, irmão, não tem como você baixar a cabeça. Então, só se tornamos derrotados quando nos esquecemos da palavra de Deus. Então, entenda, irmãos, se você está procrastinando, desanimado, triste, cabisbaixo, é porque está te faltando no seu coração palavra. E essa palavra não é só os textos bíblicos, amém, gente? Porque essa palavra já está clara. Vamos falar a verdade. Quem já leu a Bíblia toda aqui? Já leu a Bíblia toda? Você não leu? Leia a Bíblia. Leia todo dia um pouquinho, não é para você ler seguido, não, mas se puder também leia. Mas todo dia lê um pouquinho, você pode ter lido quantas vezes for, você pode ser um estudioso muito assíduo da palavra, mas o que vai garantir realmente que essa fé vai ser verdadeira é se você for praticante das palavras na tua atuação dia a dia. Não adianta só a palavra. Por isso que algumas pessoas não crescem na fé. Por que não cresce? Porque o tempo vai passando e ao invés de ela melhorar, ela vai andando para trás, ela vai desistindo. Então, a nossa vida vai ser exatamente aquilo que eu digo. Amém, irmãos? Vai chegar aonde a sua vida? Ah, pastor, meus sonhos são ousados. Então, você vai chegar lá. Amém, gente? Mas, para isso, você tem que aprender a declarar, a falar isso. Amém? E se você vive sozinho, você tem que falar você e Deus. Mas, como eu sei que ninguém vive sozinho, a gente tem que compartilhar. O que fez a torre foi crescendo, 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 foi o quê? União. Irmãos, nós sempre temos que estar unidos. Eu estava hoje à tarde, posso compartilhar um assunto com vocês? Posso? Talvez até quem está em casa não vai entender, porque não quero fugir da mensagem. Eu estava falando assim, Deus, nós precisamos fazer um jejum na igreja. Só que nesse jejum, é um jejum geral, todos nós, passar dias de jejum, quebrantamento. E eu falei, Senhor, mas eu não posso falar para as pessoas que são obrigadas a jejuar. Cada um faz aquilo que quer. Mas já pensou, irmãos, se aqui o pastor fala, gente, a partir de hoje, todos os membros dessa igreja, nós vamos jejuar uma semana. Aí eu digo, amém, a Michele, o Júlio, vai. Amém, amém, amém. Eu chego no Adelar. Sai fora, rapaz. Ah, ficar sem comer o quê? Tá ficando doido? Vou pular o Adelar. A irmã Verônica, vou ficar sem comer o quê? Pastor fica o dia inteiro sentado, não faz nada da vida. Eu trabalho no pesado. Ou qualquer outra pessoa pode falar isso. Agora eu pergunto para você, irmão, quando a gente entende o propósito de Deus, você não pensa se aquela pessoa está falando algo errado ou certo, você crê naquilo que está escrito na palavra. Se aquilo ali é um benefício para a minha vida, eu não vou pensar duas vezes em estar junto. Quem está dentro, diga amém. Eu estou dentro, só isso aqui é uma coisa que vai fazer bem
para mim, vai fazer bem para todos nós. Se nós andarmos nessa palavra, pastor, então, se é assim o segredo, então eu vou andar assim. Por que tem gente que não muda? Porque ela não está disposta a andar na coletividade do propósito. O povo que vence quando obedece a Deus é o povo que está coletivo com a palavra que Deus deu, e o povo que está junto está indo para o mesmo lugar. Perceba, quando um vai para um lado, o outro vai para o outro, só tem tristeza. Ou tem alegria? Não tem alegria, irmão. Tem que andar junto, gente. E é tão bom andar junto, né? A gente fala, pastor, eu gosto de ficar sozinho. Irmão, eu acho que quem gosta de ficar sozinho não é ser humano, não. Desculpa aí, às vezes o pastor dá umas dicas erradas, né? Mas, irmão, não fomos feitos para ficar sozinhos. Todo propósito tem que ter unidade, irmãos. Amém? Todo propósito tem que ter unidade. Se a gente leu Jeremias agora há pouco, sabe por que o Jeremias era conhecido como o profeta chorão? Porque ele chorava as pitangas da alma dele de saber que ele anunciava e o povo não queria fazer. Ou seja, você acha que a gente alegra o coração de Deus quando ele dá uma palavra e a gente não obedece? Ele dá uma direção e a gente não fica nela? Deus se chateia conosco. Aí a gente pergunta, por que, Senhor? Eu pensei que ia dar tudo certo. E pensou que ia dar tudo certo esquecendo de Deus? Pensou que ia dar tudo certo deixando o Senhor de lado? Quem é a pessoa que vai se dar bem sem Deus? Por um tempo você consegue vencer muita coisa, mas vai chegar uma hora que a alma vai chegar num precipício. Que Deus tenha misericórdia, que venhamos viver a vontade de Deus, amém? Observemos a maneira de Jesus falar. Como que Jesus falava? Vamos lá. O Senhor Jesus falava como se ele e o Pai fossem um, e realmente o eram. Eu e o Pai somos um, João 10:30. O que fazia ser um com o Pai? A sua união com a... Por isso ele não tinha falta de nada. Olha para mim. Jesus tinha que pagar impostos, lembra? Jesus falou, gente, já que tem que pagar imposto, Pedro perguntou, Senhor, o senhor está devendo, né? Estão cobrando nós aí. Jesus falou, filho, faz o seguinte, pega uma varinha, vá no rio, quando você lançar a tua varinha com a isca, o primeiro peixe que você tirar de dentro do rio, você pega ele, abre ele, dentro da barrigada vai ter 2 estáter de prata. Irmãos, prata, só de falar que é prata, já a gente sabia que tinha um valor. Irmão, faltava alguma coisa para Jesus? Jesus passava fome, irmãos? Jesus, ele tinha que passar na quitanda, pegar uma maçã e sair correndo? Não. A Bíblia fala que Jesus tinha senhoras que eram ricas, que creram no ministério de Jesus e sustentava aquele ministério. Como que pode, irmão? Quem que é o doido que sai fazendo coisa tirando dinheiro de si para fazer para o outro, irmão? Quem crê em Jesus. Então a pessoa não faz. E veja que algumas pessoas deixam de fazer isso por quê? Porque deixam de crer nas palavras de Jesus. Elas começam a olhar para o natural. Tirou os olhos de Jesus, perdeu a palavra. Você pode ter muito conhecimento. Lembra que eu falei mais cedo? Você pode saber muito, né? Quer dizer, uma vez que você conheceu, não tem como desconhecer. Você conhece, você sabe. Não tem como voltar no que você já sabe. É igual andar de bicicleta. Já andou de bicicleta? A minha mãe, eu já tentei ensinar, mas ela não quis aprender de bicicleta, né? Já caiu uns par de vezes. Mas é aquela famosa história. Andou de bicicleta uma vez, pode passar 20 anos, você só na bicicleta, você está andando de bicicleta. É igual a palavra. Tem pessoas que ela já falou de Jesus, mas parou de falar. Mas se ela voltar a buscar Deus, ela vai voltar a falar de Jesus. Pastor, a pessoa que orava e não ora mais, o que ela tem que voltar a fazer? Orar. A pessoa não ora mais, volte a orar, porque você começou a orar, vai voltar tudo. Puxa, a vida é bom orar. É bom ou não é bom orar? Se a gente vai ficando longe, a gente acha que não sabe mais. Então, o fato é que Jesus era um só com o Pai por causa da sua palavra. Ele retinha a palavra do Pai. E se eu retenho a palavra do Pai, nós também somos um com Ele, amém? Voltando então aqui, né? Ele sabia que por falar que o Pai lhe havia prescrito, podia ordenar aos demônios que soltassem suas vítimas, e eles se submeteriam a ele, e sairiam delas sem lhes fazer mal algum. Sabia que podia falar às forças da natureza como Deus. Ele fez o que, irmão? Vindo como homem, ele falava com a força da natureza, ele falava com o mar, ele falava com a tempestade, com o vento, amém, gente? E todas as leis lhe obedeciam. Toda a natureza o reconhecia como
o Senhor, pois a palavra de Deus em seus lábios lhe dava tal prerrogativa. O mar e o vento obedecia, e caminhava sobre as ondas, transformava água em vinho, e multiplicava pães e peixes, além de curar pessoas com todos os tipos de doenças. E, quer dizer, as palavras do Pai em Jesus dava prerrogativa, dava autoridade para que tais milagres acontecessem. Se as palavras do Senhor estão no teu coração, tudo que você faz envolve fé. Tudo que você faz envolve alma, envolve crescimento do reino. Amém? Tudo que você faz. Tudo está envolvido as coisas de Deus. Amém, gente? Continuando. Observando a maneira de Jesus agir e de realizar a obra de Deus, podemos ver a importância que ele dava às palavras. É como se ele, que veio nos dar exemplo de como ser mais que vencedor em todas as coisas, dissesse que só conseguiremos aquilo que falamos, determinamos ou tomamos posse da bênção. E foi exatamente isso que ele queria dizer. Qual era o seu segredo para fazer isso? Ele assumia o que o Pai declarara a seu respeito e confessava abertamente. Talvez tenhamos falhado em não fazer o mesmo. Ou seja, se nós não agimos como Jesus agiu diante dessas circunstâncias, estamos errantes, estamos agindo com uma fé falta, uma fé falha. Continuando, próxima parte, virando a folha. Comparando-nos com Jesus, vamos fazer uma analogia de Jesus para com a nossa vida e com a palavra. Vamos observar como Jesus se colocava diante de Deus e que o próprio Senhor declara a nosso respeito. Jesus, eu e o Pai somos um, palavra declarada, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Por que o Paulo fala isso, gente? Ele diz assim, ó. Se a pessoa que está unida com Jesus, proclamando as palavras de Jesus, você fala como se fosse o próprio Cristo. Você entende isso? Não estamos tomando o lugar de Jesus, mas quando eu uso e ouso falar como Jesus, eu estou ligado nele. Amém? Estou ligado diretamente nele. Estas palavras ditas por minha boca estão ligadas na vontade de Deus. Então, quer dizer, o meu espírito está ligado no Espírito de Deus. Amém, gente? Então, há uma diferença em só falar ou só proferir. Por exemplo, tem pessoas que ela vai fazer um estudo escatológico, um estudo teológico, que, na verdade, a teologia estuda as histórias da Bíblia, estuda os contextos da Bíblia. Ela pode ter muitos fundamentos baseados em arqueologia, baseado no tempo, baseado nas datas, baseado em tantas outras coisas. Porém, o Espírito Santo é que faz a palavra ficar viva. Deu para entender? Você pode conhecer muito, ter muito conhecimento da letra, mas o que faz você ter esse espírito vivo dentro de você é essa palavra que você crê, e você aplicando, você se torna um só com Jesus, assim como Jesus é um só com o Pai. Amém? Continuando. Segundo, Jesus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. João 8,42. O que a palavra declara sobre isso? Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Então quer dizer, irmãos, que o Senhor Jesus me chamou, amém? Ele me escolheu, ele me nomeou, para que eu faça o quê? Para que eu gere frutos. Quais frutos? Os frutos que ele está me dando. O fruto que vai ficar até o fim. Então, Jesus disse, falando ele, não vim para mim mesmo, mas ele me enviou. Jesus está declarando algo sobre ele, quando ele fala sobre nós, ele fala a mesma coisa. Não foi você que foi chamado aí, não foi você que quis, é eu que chamei você. Eu estou te dando isso para você, assim como o Pai enviou seu filho, dando a ele autoridade. Amém? Voltando, terceiro, Jesus, O Espírito do Senhor é quem? Sobre mim. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, a pôr liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18, 19, mas também esse texto está escrito lá em Isaías. O que essa palavra declara sobre nós? Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nenhum mal, nenhum dano, e nada vos fará dano algum. Então, essa mesma palavra que foi dita sobre Jesus se cumpriu? Viria lá Isaías, Vai vir alguém que vai apregoar a palavra, o ano aceitável do Senhor. E o que fala sobre a palavra declara sobre mim? Que eu tenho poder sobre o mal, que eu tenho poder sobre o inimigo. Amém? O mesmo que Jesus recebeu também,
Recebi. Amém? Parte 4 agora, né? Quando Jesus usava o poder de Deus para realizar milagres e se declarava filho de Deus, os invejosos judeus ficavam revoltados e diziam ao mestre que ele, sendo homem, se fazia igual a Deus. Eles não entendiam que quando alguém é usado, na onde, gente? Na palavra, não é com profetada, é com palavra. Ele age como se fosse o próprio Deus. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai. Ele falava uma verdade? Sim. Quando você fala uma verdade de Jesus, você precisa ficar com medo, com dúvida? Não, ele está falando a verdade. Fazendo-se igual a Deus, João 5,18. Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, por favor, leia, e a Escritura não pode ser. Então, no Velho Testamento dizia que as pessoas que recebiam a palavra de Deus e transmitiam ao povo, é como se essas pessoas fossem os próprios deuses, entenda? Deuses não no sentido de querer se igualar a Deus, mas essas pessoas eram temidas como Deus. Então, toda pessoa que tem a palavra de Deus no seu coração e as pratica, essas pessoas também são como Deus. Gente, tem pessoas que usam esse texto para falar que eu sou o meu Deus. Deu para entender isso, né? Tem gente que vai usar dessa vertente com a intenção de abolir a Deus para dizer que eu sou o Deus. Eu tenho que ficar feliz, eu sou certo, Deus está no ar, Deus é a natureza, Deus não sei o quê. Já viu gente assim, né? Aí já vai para outra área, já vai para um assunto que não é a história de hoje. Mas o propósito é a gente entender que tudo a gente está ligado em Deus. E se estamos ligados nele, na palavra dele, estamos um só com ele. Por isso, quando a gente ora, a operação de Deus acontece. Amém? Terminando agora, diante da perseguição, Jesus declara que se quisesse, poderia pedir ao Pai legiões de anjos que veriam em seu socorro, dizendo Mateus 26:53, ou pensas tu que não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? A nosso respeito, o Senhor diz, por gentileza leia, em tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Para que Deus fará? Para que o Pai seja glorificado no Filho. O que é glorificar alguém? Você já viu alguém ser glorificado nessa vida? Alguém que ser glorificado, exaltado? Já viu uma pessoa que recebe uma condecoração? Essa pessoa está sendo condecorada porque ela fez uma obra assim, 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 né? Às vezes acontece coisas inusitadas. Eu lembro de uma vez lá em Curitiba, um policial estava dentro do ônibus, teve um assalto, e naquele assalto ele conseguiu salvar, prendeu o ladrão, aquela coisa toda. Ele foi levado na frente de pessoas assim que estavam também no batalhão, levaram uma condecoração por honra ao mérito. Quer dizer, essa pessoa foi glorificada, trouxeram glória para aquilo que ela fez. Então, quando alguém pede em nome do Senhor, para que o nome do Senhor não seja zombado, ele faz para quê, irmãos? Para que o Pai receba a glória, não você, não o pastor, não a igreja. Forte isso aqui, né? Então, quando a gente quer glorificar a Deus, a gente tem que aplicar as palavras de Deus. Não é só falar, não é só fazer alguma coisa, mas é que aquela palavra que está sendo aplicada, é aplicado o que a palavra de Deus diz, para que ele seja exaltado. Tem gente que faz trazer glória a Deus com mentiras, com enganos. Por isso que a gente sempre tem que lembrar disso. Não são profetadas, não são coisas que ludibriam as pessoas, mas é o que está descrito. É isso que garante que essa palavra veio de onde? Veio do Pai. Se veio do Pai, essa palavra vai permanecer no coração. Amém, gente? Por isso que a pregação é tão bonita, é tão gostoso de ouvir a palavra, porque ela consegue alcançar nossos corações e nos fazer praticamente todas as vezes, conseguir comparar a nossa vida com Jesus. Nos faz entender, puxa vida, Jesus perdoava, eu não perdoo. Jesus demonstrava amor? Sim ou não? Demonstrava carinho? Jesus gostava de estar com as pessoas? Jesus gostava de sentar à mesa até com os pecadores, não para viver com pecadores e não para pecar com os pecadores, mas ele chegava ali para fazer o quê? Para libertar as pessoas do pecado. Não, porque, gente, olha que besteira que eu vi hoje. Hoje eu vi isso aí. Não sei porque eu falo essas coisas para vocês. Um pregador aí, bem conhecido no Brasil, ele fala assim, viu, nós temos que fazer encontro de homens com cerveja e charuto. Alguém viu isso aí? Não viram? Eu falei, não é verdade um negócio desse.
Verdade. Essa pessoa falando desse jeito. Eu falei, mas da onde esse cara tira um negócio desse? Aí ele pega versículo e fala isso, fala aquilo. Mas para que essa pessoa usa desses termos? Porque ela quer trazer uma, vamos dizer assim, uma sofisticação para a palavra. Quer tirar coisas para poder talvez ganhar mérito com pessoas, mas esquecendo que está perdendo mérito com Deus. Eu posso ganhar o mérito de pessoas? Posso ser glorificado no lugar de Deus? Posso? Tem gente que gosta de receber glória? Jesus disse, quem gosta de receber glória, já recebeu a glória. Você foi, aplaude comigo assim, ó, fala assim, ó, parabéns, vai ver, ó, parabéns. Você queria essa glória, recebeu, mas acabou. A glória de Deus não, a glória é eterna. Porque a glória do homem é só na condecoração, acabou. Acabou, né, irmão? Só ficou marcado, né? O irmão já foi oficial de patente, né, irmão? Porque eu sou patente, não sei do que. Irmão, para chegar no céu, irmão, aquilo ali vai ficar, irmãos. O que glorifica a Deus é fazer que a palavra de Deus seja aplicada, ouvida, praticada. Isso vai levar até o último dia da minha vida para que eu possa exaltar o Senhor, glorificar a Deus em tudo que eu fizer. Aí é diferente. Aí a palavra tem poder. Não é só um momento, não é só um dia de exaltação, não é só um dia de comemoração, mas é uma vida de glorificar a Deus todos os dias. Glorifica a Deus quando você acorda, amém? Você glorifica a Deus quando você está mexendo no celular. Você glorifica a Deus quando você mexe no seu computador. Você glorifica a Deus quando você vai trabalhar. Você glorifica a Deus quando você vem para a igreja. Você glorifica a Deus quando você fala com alguém da sua família. Amém? Você glorifica a Deus quando você faz um churrasco. O que é isso, pastor? Sempre o Senhor está na minha boca, nas minhas atitudes. E quando a pessoa vai se distanciando, ela fica com essa palavra viva? Ou seja, se quem está orando em nome do Senhor Jesus, retendo a sua palavra, se torna um com Deus e para glorificar o Senhor, quem está distante e ora e nada, acontece. Então é uma coisa inversa, né? Para terminar, a nossa confissão, vamos ler junto agora? Agora está claro que não é propriamente Deus quem cura nos dias de hoje. Isto às vezes chega até o quê? A perturbar algumas pessoas que ouviram a vida toda que deveriam fazer o quê? Orar, jejuar e pedir a Deus que as curassem. Deu para entender o contexto, né, gente? Nós temos que orar? Temos que jejuar? Temos que fazer petições a Deus? Sim, só para não fugir o contexto. Nós temos que fazer essas coisas. Mas são essas coisas que garantem cura? Não, a gente aprendeu. Porém, estamos aprendendo que somos nós que temos que fazer a nossa. Por que tem que fazer a nossa parte? Porque a parte de Cristo já está feita. Então, este é o caminho mais rápido e seguro para fluir 100% do poder divino na nossa vida. Sem dúvida, aqui está a resposta que estava faltando para que desfrutássemos do que, gente? Saúde, paz, prosperidade ou quaisquer outras bênçãos. A palavra de autoridade que pronunciamos coloca o poder de Deus em ação. Amém? Eu acredito, irmãos, que os milagres acontecem se a gente estiver atiçando nossa fé. O que é atiçar a fé? Já viu aquela pessoa assim, ó, só não me diga duvido? Já viu gente assim ou não? Tem gente que se você falar duvido que você faça, a pessoa ela vai fazer de tudo para fazer aquilo. Irmãos, nós não precisamos provar nada para ninguém, amém, gente? Não tem que provar nada para ninguém. Mas tem pessoas que para provar para outra pessoa, ela faz, irmão, ela faz tudo para poder provar aquilo para alguém. Seja em qual área for. Agora, quando há uma declaração, uma confissão da nossa vida, que é a palavra de Deus que me domina, que é o Senhor da minha vida, essa palavra se torna uma autoridade para Deus entrar em ação na minha vida, na nossa vida. Então a gente tem que tomar um certo zelo e cuidado de não aplicarmos a palavra somente para aquilo que me faz eu achar que eu estou certo, ou para poder fazer que tenha valia, ou tenha mais força o que eu estou falando. Eu vou ter autoridade no mundo espiritual quando essa palavra ela é praticada não só da boca para fora. Muitos podem falar da boca para fora. Pastores, membros, pessoas que se converteram ao evangelho podem falar da boca para fora. Mas o que vai fazer a ação de Deus aplicada quando você orar é quando você é um praticante daquilo que você está ouvindo. Agora, como a gente acabou de ler aqui, irmãos, a gente sem dúvida, a gente precisa melhorar, né? Para ter uma fé 100% fluindo, a gente tem que fazer o quê? Melhorar. Assim, Jesus tinha algum dia que ele ficava longe do Pai?
Você lembra qual foi a única vez que o Senhor ficou longe do Pai? Alguém lembra? Qual que foi, irmão? Chegando na crucificação, pregado na cruz, ele fala: Pai, por que me abandonaste? O que significa o abandono do Pai? Lembra por quê? Por causa dos pecados do homem que estava sob Jesus. A única maneira de você clamar ao Pai e não te ouvir é quando está em pecado. Que pecado, pastor? Vamos entender. Pecado é tudo que está escrito na Bíblia? Porque tem pecados que não vão estar escritos na Bíblia. Por exemplo, está escrito assim, ó, não entrarás na internet para fazer aquilo que não deve. Está escrito assim? Não pegarás R$10 da carteira do teu pai. Pode ser que não esteja escrito dessa maneira, né? Mas os textos, a palavra, nos fazem entender o contexto do que ela quer dizer. Tem coisas que não vai estar escrito linguagem literal para você entender especificamente, mas a palavra te faz entender o que você tem que aplicar. Então, para nosso estudo terminar hoje, será que nós não podemos melhorar? Nós não precisamos aprender a dedicar para aprender mais? Vamos falar a verdade. Quantos irmãos nossos, membros da igreja, não podiam estar aqui estudando com a gente isso? Não é verdade? Ah, pastor, só o fato de ouvir também é suficiente? É suficiente só eu ouvir? Não é suficiente eu ouvir. Eu, de verdade, irmãos, não é porque o pastor está pregando aqui, mas para mim é uma mensagem muito forte isso aqui. Isso aqui é uma coisa que mexe no meu coração. Mexe com o seu? Tem que mexer com a gente. Tem que mexer, fazer a gente tomar uma providência. Se eu quero fluir 100% com Deus, eu preciso me dedicar para isso. Agora, se a gente não dedica, se a gente não compreende que as minhas palavras dizem diretamente o que eu vou viver, a gente tem que tomar um cuidado. Porque eu posso estar muito convicto, porque tem gente prosperando, fazendo coisa errada. Sabe o que é prosperar, né? Não é só ter riqueza, não é só ter dinheiro. Prosperar é tudo que a pessoa faz e está indo bem, está indo tudo certo. Minha vida está bem, estou tudo controlado. Tem um videozinho que todo começo do ano tem um pastor que me manda: vou levar esse ano meu controladão. Já viu alguém falar assim? Esse ano eu vou levar meu controladão, vou tomar um cuidado maior. Vai passando os dias, a pessoa já se descontrola de novo. Quer dizer, a gente tem que tomar um cuidado para não se descontrolar, esquecer que sem palavra de Jesus praticada, eu vou falar, mas nada vai acontecer. Basta ser crente? Não, não é só ser crente. Tem que ser firme, tem que ser daquele que guarda, retém e pratica. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir Jesus? Deus abençoe os amigos de casa, fiquem na graça de Deus e semana que vem temos a 10ª lição do curso Fé. Um abraço.